Governador de São Paulo prorroga período de quarentena no estado. Medida mantém diversos segmentos do comércio fechados e representantes do setor estão preocupados com mais 15 dias de portas fechadas. Mesmo com o pedido de isolamento domiciliar, clientes se aglomeram em frente a agências bancárias da região. São José dos Campos conclui adequações em ala do Hospital Municipal e disponibiliza quase 50 novos leitos para pacientes com suspeita de Covid-19. Costureiras de Caçapava se mobilizam para a confecção de máscaras de tecido usadas na prevenção ao coronavírus. Segunda-feira, 6 de abril. O Band Cidade está no ar na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A prorrogação da quarentena por mais 15 dias em todo o estado, anunciada hoje pelo governador João Dória, alterou o cronograma de reabertura do comércio que estava previsto para amanhã. Na região, a medida aumentou a preocupação dos comerciantes que agora devem traçar novas estratégias para minimizar os impactos da pandemia na economia local. Uma projeção do Instituto Butantan aponta que as restrições de isolamento podem evitar 166 mil mortes em todo o estado, além de 630 mil hospitalizações e 160 mil internações, aliás, 16 mil internações e UTIs. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no início da tarde como medida preventiva para conter o avanço do coronavírus no estado, que apesar do isolamento social segue lotando hospitais na capital e no interior. A decisão segue orientação da Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde e do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Com a nova determinação, apenas serviços considerados essenciais podem continuar funcionando. A quarentena prosseguirá de 8 a 22 de abril, 15 dias, portanto, em todo o estado de São Paulo, pelo conjunto de razões que já foram aqui largamente expostas pelos cientistas, médicos e especialistas. Quero recomendar também que prefeitas e prefeitos, vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades a orientação do governo do estado de São Paulo. Isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os 344 municípios do estado, além da capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas. E devem exercer também, ao lado da Polícia Militar, o poder de polícia, se houver desobediência de qualquer natureza para esta orientação. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do estado de São Paulo será admitida. As guardas municipais ou guardas metropolitanas deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo para que imediatamente possa haver a dissipação de qualquer movimento ou qualquer aglomeramento de pessoas no estado de São Paulo. Em Taubaté, conforme decreto municipal publicado anterior ao decreto do estado, o prazo de fechamento do comércio terminava neste domingo, mas a prefeitura informou agora que vai cumprir estritamente a nova quarentena determinada até o dia 22 de abril pelo governo do estado e que a fiscalização da restrição das atividades será reforçada com operações das secretarias de serviços públicos, segurança e mobilidade urbana com apoio da Polícia Militar. Para o presidente da Associação Comercial da cidade, a medida, apesar de necessária para preservar a saúde das pessoas, poderia ter sido compartilhada com os municípios. Na nossa opinião, isso devia ser dividido com o prefeito. No nosso caso aqui, a gente tem um diálogo muito bom com o prefeito e a gente consegue que alguns setores, oficina mecânica, para a pessoa deixar o carro e sair, alguns setores. Tem condições do lojista estar usando uma máscara para o seu colaborador N95, colocando álcool gel para aquele que está entrando, aquele que quer pagar a sua conta, que não consegue hoje pagar porque a porta está fechada. E isso vai causando um mal também para o cidadão que está em casa.
Já a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos disse que a ACI e a Prefeitura já iniciaram um diálogo para traçar novas estratégias que possam ajudar principalmente os pequenos comerciantes a superarem esta fase. Tudo que a ACI puder fazer com o intuito de poder fazer um diferencial para o negócio dele, informar, fazer um canal entre banco e entre entidade, linhas que possam estar sendo utilizadas pelos empresários, medidas provisórias que eles podem estar utilizando no negócio dele para passar por esse momento de pandemia. Então, todas as ações que nós estamos agora tendo é nesse sentido de poder auxiliar o empresário dentro do segmento dele, para que ele, mesmo estando de portas fechadas, possa continuar desenvolvendo o seu trabalho. Mas apesar da comprovação da importância do isolamento social para conter o avanço da doença, ainda tem gente desrespeitando a quarentena, colocando em risco não só a própria vida, mas também de outras pessoas. Como mostra esse registro feito neste fim de semana na ladeira do Urbanova, em São José dos Campos. Dezenas de carros estacionados e aglomeração de pessoas no fim de tarde. Em Taubaté também teve concentração de pessoas na região da Várzea do Quiririm, como mostram essas imagens. Tem muita gente aproveitando também o trecho novo da Estrada do Pinhão para pedalar, caminhar, famílias inteiras saindo para lazer. E o resultado é só um: aglomeração. No litoral norte, onde a circulação na faixa de areia está proibida em todas as praias, não foi diferente, como mostra esse registro na Praia da Baleia, costa sul de São Sebastião. E a semana também começou com muita gente fazendo fila na porta das agências bancárias da região. Em diversos casos, além de não usar máscaras, os clientes também desrespeitam a distância de segurança orientada pelas autoridades de saúde para evitar o contágio do novo coronavírus. O pior é que muitos idosos arriscam a própria saúde para apenas conferir o saldo da conta no caixa eletrônico. Antes mesmo das agências abrirem as portas, os clientes já se aglomeravam do lado de fora neste banco da região central de Taubaté. Como forma de prevenção ao novo coronavírus, algumas medidas foram tomadas. Faixa amarela para manter uma distância segura, funcionário na porta restringia a entrada nos terminais de autoatendimento e fitas de segurança para limitar o acesso à agência. Mas o problema é que boa parte das pessoas nesta fila faz parte do grupo de risco. E nem todos que estavam aqui precisavam do atendimento presencial. Na verdade, eu não tenho tanta preocupação. Eu vim só tirar saldo. Tinha que tirar extratinho do banco, já estava uma semana sem ver nada, e pagar telefone, pagar água. Algumas pessoas com mais de 60 anos usavam máscaras, o que mostra que tem muita gente preocupada com a propagação do vírus. Mas mesmo assim, alguns clientes não seguem as recomendações de isolamento social, medida prevista em decretos estadual e municipal. Ninguém tem para receber para mim. Eu tenho que ir no banco, pelo sim ou pelo não. Aqui nessa outra agência, no centro de Taubaté, o cenário é bem parecido. As pessoas se aglomeram em uma fila na parte de fora da unidade. Agora, o que a gente vê por aqui é um problema. Nem todos estão mantendo aquela distância segura indicada pelas autoridades de saúde. Havia restrição de pessoas na entrada, porém a preocupação aqui novamente era com o grupo de risco, que também estava presente em meio à aglomeração. Eu estou saindo só o necessário, né? Só quando realmente tem que fazer. Todo mundo apavorado, né? Você está com medo de pegar o vírus? Todo mundo. Para atender idosos e grupo de risco, as agências separaram um horário específico para o público, das 9 às 10 horas da manhã. O público em geral passa a ser atendido até às 2 horas da tarde. A Prefeitura de São José dos Campos concluiu as adequações previstas na antiga ala pediátrica do Hospital Municipal para receber os casos de pacientes com suspeita de Covid-19. O local possui leitos de UTI e de enfermaria e conta ainda com uma entrada independente para receber os pacientes. Quem chega é submetido a uma triagem, onde é avaliado o estado de saúde e as possibilidades de encaminhamento para atendimento.
Em 10 dias, esta tenda foi montada e equipada com a estrutura necessária para fazer a triagem de pacientes com Covid-19 no atendimento do Hospital Municipal da Vila Industrial em São José dos Campos. Os casos serão classificados pelos profissionais de saúde. Paciente com coriza, tosse seca, febre baixa, esse paciente tem que ficar em casa. Não procure o serviço de saúde, tome o antitérmico. Isso deve melhorar em questão de 24, 48 horas. Paciente com tosse produtiva, uma tosse mais intensa, uma febre que não abaixa, procura a unidade de pronto atendimento mais próxima da sua casa. Esse setor aqui, ele vai funcionar como o centro do paciente grave. Então, o paciente que passou pela UPA ou pela UBS e foi diagnosticado um quadro mais severo, esse paciente vai ser encaminhado para cá, vai passar pela recepção aqui para fazer a ficha de atendimento, depois vai passar por uma classificação de risco aqui no fundo, onde vai se estabelecer a gravidade do quadro do paciente. Depois das triagens, os pacientes passam pelas consultas médicas e, se preciso, são direcionados para o atendimento em 34 leitos de UTI, com respiradores e 12 de enfermaria, da antiga ala de pediatria do hospital. E esses leitos podem ser intercambiáveis. Um de UTI virar enfermaria, o de enfermaria virar UTI, caso necessário. E temos um outro plano, caso a situação fique mais grave, ainda de ampliar a capacidade aqui dentro do hospital. Através de estruturas já montadas, a gente adapta para esse tipo de atendimento. E é importante frisar também que nós temos 2 ferramentas que também dão suporte para o paciente do Sistema Único em São José dos Campos. O Hospital Regional de São José dos Campos e a Santa Casa de São José dos Campos, através de um contrato com o Estado. E agora a gente atualiza os casos de coronavírus aqui na região, que contabiliza 5 mortes confirmadas pelo vírus. A gente vai conferir os números, começando então por Taubaté, que tem uma morte confirmada de um caso importado, e aqui na cidade subiu para 6 o número de pacientes confirmados com a doença. A cidade também tem 7 mortes em investigação. No litoral norte, São Sebastião também tem uma morte registrada por Covid-19 e outros 2 casos da doença confirmados. Caraguatatuba também tem uma morte confirmada e mais um caso confirmado da doença. São José dos Campos já registrou uma morte e tem outros 66 casos confirmados. Em Campos do Jordão, a prefeitura também confirma uma morte por coronavírus. E hoje, Tremembé confirmou os 2 primeiros casos de coronavírus da cidade. Essa é a atualização da evolução dos casos de coronavírus aqui na nossa região. E depois do intervalo, o prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, fala das ações da cidade no combate ao novo coronavírus. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.